Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 26 de março de 2022. Estamos no primeiro trimestre estudando o tema Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A lição de amanhã, que é a última do trimestre, é a número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. E o texto que encerra a nossa semana de leituras diárias está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, para o qual foi dado o título: O Espírito Santo abre o entendimento para a compreensão da Bíblia. Está escrito assim na palavra de Deus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, sem o Espírito Santo é impossível compreendermos a Bíblia. Não há como alguém crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, como dissemos ontem, sem o Espírito Santo, sem o trabalho do Espírito Santo. Nós, ao longo desse trimestre, podemos concluir que estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, tem no mínimo duas coisas aí. Tem a tarefa humana e a tarefa divina. Como na tarefa divina, Deus deu a Bíblia, Deus deu a palavra, como lemos nos Salmos. Então, essa parte divina, Deus deu essa palavra, a sua palavra. Por outro lado, Deus usou pessoas. Então, nós temos a parte humana. E na parte humana, nós temos a questão cultural, nós temos o conteúdo linguístico, não é? A começar pelos idiomas da Bíblia, que a Bíblia emprega originalmente, depois nas suas traduções. Então nós temos, veja, o trabalho espiritual e o trabalho humano. No trabalho humano, para nós compreendermos bem a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, estudar com ferramentas, então, de gramática, de literatura, de história, de arqueologia, de geografia. Nós vamos nos valer de dicionários, de atlas, de enciclopédias, não é? De comentários bíblicos, tá certo? Para quê? Para nós conhecermos também o lado humano da Bíblia. Já que Deus usou pessoas escreveram em língua humana, tá certo? Então, é preciso que nós nos dediquemos também a isso, a compreender, para fazermos a interpretação correta, para fazermos a exegese, para fazermos a análise do texto, enfim, para nós não termos interpretações estranhas, forâneas, díspares do que Deus disse. Então, sem dúvida, o lado humano é importante mesmo, para compreender corretamente o que está escrito na palavra de Deus. Senão, cada pessoa vai interpretar o que achar melhor. Senão, cada pessoa vai interpretar o que lhe vier à cabeça e achar que aquilo é uma nova revelação e que ninguém tinha ouvido aquilo antes e, portanto, aquela pessoa é iluminada e tal. E não é assim. Existe um significado. E para entender melhor o significado, é preciso compreender também o lado humano. Mas, ao lado do viés humano, tem também, sem dúvida nenhuma, e especialmente, o lado divino, o lado espiritual. E aí nisso vai se incluir, por exemplo, a oração. Vai se incluir também a dependência do Espírito Santo. E aqui nós chegamos ao que está escrito aí no texto de João 14, 26. O Espírito Santo, disse Jesus, vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo. Veja que o salmista diz assim: ó, desvenda os meus olhos, aleluia, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Veja que quando Paulo chegou a uma, a uma determinada cidade, onde estava a Lídia, e evangelizou ali, diz o narrador que o Senhor trabalhou no coração de Lídia. O Senhor abriu o seu coração para que ela recebesse a palavra de Deus, ou seja, um trabalho espiritual. Certamente Paulo, os companheiros de Paulo oravam para que isso acontecesse, né? Então veja que o trabalho de entendimento da Bíblia, o trabalho humano, está ligado também ao trabalho espiritual, e é o Espírito Santo que vai agindo. Lembremos que um dos trabalhos essenciais que o Espírito Santo faz e fez conosco, por exemplo, é o do convencimento. Ele disse Jesus que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ao ouvirmos a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ao ouvirmos, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. E aí nós somos convencidos do pecado. Então, quando alguém sabe que é pecador, quando alguém reconhece que é pecador, significa que esse alguém foi convencido. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou nessa pessoa. Para nós entendermos bem a Bíblia, para nós compreendermos bem as suas verdades eternas, também o Espírito Santo trabalha em nós. É o que disse Jesus nesse capítulo 14, versículo 26. Não só nesse versículo, mas especialmente, já que é a leitura de hoje. Então, irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que pedir que o Espírito Santo também abra os nossos olhos, abra o nosso coração para recebermos, que o Senhor fale conosco, que Ele nos mostre verdades, que Ele nos ilumine a mente para entendermos. E assim o Espírito Santo vai quebrantando o nosso coração, vai nos lembrando de outras passagens, nós vamos correlacionando, nós vamos nos aproximando nessa intimidade, vamos nos aproximando do Senhor, o Senhor vai falando conosco, nós vamos orando com mais intensidade, e aí nosso prazer fica na lei do Senhor. Diz o salmista também que o nosso coração vai se inclinando para a palavra. Nosso coração vai se inclinando. Ou seja, em vez de nosso coração ser inclinado à cobiça, ele é inclinado à palavra. A palavra. O que é uma maravilha, porque nós precisamos mesmo estar inclinados à palavra de Deus. Então, veja, o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Leva meu coração não a cobiça, mas a palavra. Então, repare. Então, quem vai fazendo isso? O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Por isso, meus irmãos, busquemos mais o Senhor, peçamos mais esse trabalho do Espírito Santo. E ao darmos nossa aula, ao ensinarmos nossos alunos, nesse domingo, amanhã, que nós também falemos para eles isto, que olha, dependam do Espírito Santo, busquem mais o vigor espiritual, o trabalho do Espírito Santo nas suas vidas, e que nós incentivemos nossos alunos e vivamos assim, para que o Espírito Santo continue abrindo o nosso entendimento para a compreensão da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que todos nós tenhamos uma boa aula para a glória do Senhor. Amém.